gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha nós aqui de novo. Quero saber quem já está aqui entrando na nossa live. Estamos ao vivo para responder perguntas sobre cirurgia plástica. Quem não me conhece, meu nome é Ládia Ávila. Acredito que vocês me conheçam. Quem está aqui? Luvi está aqui, Carol. Nossa, deixa eu ver aqui. Karine, Cristina, Neural Revisol, olha que legal. Andinho Rocha. Tudo bem, gente? Stephanie, Flávia, Carla Regina. Como é que vocês estão? Boa noite a todos que estão entrando. Ana Cris, Nathalie, Juliana, Raquel, Deise. O Dani tá aqui também, Daniel, Débora, enfermeira Rose, que legal. Doutor Roche, que honra estar aqui. Muito obrigada por estar aqui. Vamos responder perguntas sobre cirurgia plástica. Eu tô aqui aguardando a primeira pergunta. Bastante gente entrando, tem mais de 20 pessoas. Vou começar então a falar, tá? Vamos fazer a primeira pergunta, amor? Tem pergunta aqui da semana. Vou começar a responder. Pode falar. De quem acabou de entrar? Pode falar. A Carla Oliveira. Carla Oliveira? Doutora, sua linda, amanhã estou com você. Ah, a Carla tá comigo amanhã. Preparada? Então, gente, já vou dar uma introdução. Quem vai fazer uma cirurgia plástica tem que pensar coisas boas. Tem que imaginar que vai ter um excelente resultado, que vai conseguir o resultado que estava desejando. É claro que você conversou com o seu cirurgião plástico, você entendeu o que é possível, né? Porque muitas vezes a gente deseja algo que também o cirurgião plástico não faz um milagre, ele vai fazer o que é possível, ele vai fazer dentro do que é possível o melhor que ele pode. A gente gosta de ter o melhor resultado possível para as nossas pacientes. Então você já tem a tua concepção, você já sabe o que você pode esperar da sua cirurgia plástica, então agora só pense o melhor. Pense que vai dar tudo certo, que vai ser muito tranquilo, que a sua recuperação vai ser muito tranquila, bem, sem dor, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, e você vai ter um resultado muito eficaz. Os pacientes que entram na cirurgia acreditando que vai dar tudo certo são as que têm melhor resposta, tá? Então, quando a paciente chega e começa a duvidar um pouquinho, tudo, a gente sempre conversa bastante, a gente procura sempre deixar a paciente bem segura, por isso que é muito importante aquela consulta que você tem antes da sua cirurgia plástica, para você esclarecer todas as suas dúvidas e você chegar bem confiante, tranquila e segura para a sua cirurgia plástica. Eu espero que você esteja confiante e segura. A gente vai conversar antes da cirurgia. Lá no hospital eu vou marcar você, eu vou tirar suas fotos, eu vou conversar com você sobre o resultado esperado de novo, eu vou mostrar no espelho o que a gente consegue e eu espero que você fique bem confiante que vai dar tudo certo na tua cirurgia, se Deus quiser. Tá bom? Então essa é a primeira dica que eu dou para quem vai fazer uma cirurgia plástica, quem vai ser submetido a uma cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica é para as pessoas que estão bem de saúde, né? Você não está com nenhum problema de saúde, você quer realmente uma melhora no seu aspecto estético. Então, vá bem confiante que dá tudo certo. Bastante gente entrando, que bom, que honra que vocês estarem aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aqui na live, já pode fazer, que eu estou aqui para responder. Vamos ver a Carla Regina. Eu fiz a redução de mama e amanhã hidrolipo na lateral. Ah, legal, na lateral das mamas, né? Gente, o que eu costumo falar para os pacientes? Quando eu faço a cirurgia de mama, tanto a mastopexia, que seja levantar as mamas, quanto a redução de mama, todo esse retalho lateral da mama, porque a mama, a tendência da mama, qual que é? Com o tempo, ela cair um pouquinho e lateralizar, ou seja, ela deitada, a mama ela fica mais espalhada, a areola fica mais caidinha e há uma tendência de cair para o lado. Então a tendência da mama natural quando ela cai é cair para baixo e para o lado, certo? Então como é que o cirurgião plástico procura resolver esse problema? Jogando a sua mama da lateral para medial, ou seja, do lado para o meio e de baixo para cima. Então, se a gente for só levantar a mama, a gente faz todas essas manobras para deixar a tua mama mais alta
e mais medializada, mais pro meio, certo? Agora, quando a gente vai diminuir a mama também, a gente tira todo o excesso de mamas que a paciente deseja que seja retirado para chegar no tamanho que ela quer, e o restante, todos os retalhos são jogados para cima e para o meio, certo? Então é isso que a gente quer montar. Como a gente faz muita manobra da lateral para medial, eu não gosto de cavar na lipo, mesmo se você estiver fazendo uma lipo associada, nessa região aqui bem lateral da mama, por provável problema, por provável interferência na vascularização da mama dos retalhos que eu tô jogando pro meio, tá? Pra não ter nenhum risco, eu sou assim, eu tenho excesso de cuidado em relação a isso, tá, gente? Eu falo muito com vocês na consulta que eu prefiro, se você quiser cavar aqui depois, a gente faz isso em segundo tempo. Como é o caso da paciente que vai fazer aqui comigo, a Carla Regina. Ela já estava ciente, ela tem uma mama que ela se estendia para o lado, tem um prolongamento lateral. Muitas mamas têm esse prolongamento lateral, ela se estende até aqui embaixo da axila. Então, nesses casos, a gente procura puxar o máximo possível para a mama ficar colocada na posição superior e medial. E assim, em alguns casos em que esse prolongamento é pequeno e que tem pouca gordura na lateral, já resolve esse problema da lateral e ela fica super satisfeita. Quando o problema é muito maior, que ainda sobra um pouquinho, aí a gente opta para, depois de 6 meses da cirurgia, fazer uma lipoaspiração localizada só para esse contorno lateral de mamas, que é o que ela vai fazer. A gente chama de hidrolipo quando é uma lipoaspiração pequena, com anestesia local, paciente acordado. É claro que é feito em ambiente hospitalar, mas uma anestesia, uma cirurgia muito rápida, cerca de 30 minutos no máximo, e que a gente consegue modelar mesmo todo esse contorno lateral da mama, que não foi possível na mamoplastia, tá? Assim, são poucos casos que é preciso isso, geralmente quando a paciente tem muita mama, realmente nessa região inferior dos braços, lateral às mamas, inferior às axilas. Então, nesses casos que a gente quer um contorninho melhor, a gente opta por fazer isso depois de 6 meses da cirurgia. É o caso da Carla. Que bom, ela entendeu tudo. Antes da cirurgia eu conversei bastante com ela. E agora a gente vai fazer esse segundo passo, que é sair do para marcar bastante. A mama dela foi colocada mais nessa posição medial e superior, mas mesmo assim ela tem ainda um pouquinho de gordurinha nessa região, que a gente vai resolver amanhã, né? Mas na maioria dos casos, gente, só com essa rotação já resolve essa parte lateral, tá? A Nanda vai fazer a cirurgia daqui a 10 dias. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Você sabe que o cirurgião plástico sempre dá o seu melhor na cirurgia para a paciente. A gente quer o melhor resultado. A gente procura o melhor resultado para as nossas pacientes sempre. Então, é algo que você confia no seu cirurgião e ele vai fazer o melhor para você sempre, com certeza. A gente tem esse orgulho de conseguir fazer o melhor que a gente pode. Isso é muito importante. Camila, estou perdendo peso para daqui a um tempo, se Deus quiser, fazer abdominoplastia e levantar as mamas contigo. Obrigada pelo privilégio, por confiar em mim, Camila. Obrigada mesmo. Espero que dê tudo certo, você consiga perder seu peso. Se você quiser uma ajuda para perder peso, já fala aqui com as meninas, que eu tenho a minha última pós-graduação foi agora em nutrologia na USP, onde me formei, em Ribeirão Preto, que é o berço da nutrologia aqui do Brasil, e voltei a estudar com meus professores de nutrologia, fiquei muito feliz de reencontrá-los, e eu faço esse estudo à parte em relação à nutrição para ajudar as minhas pacientes a emagrecerem, porque eu sei que hoje em dia tá muito difícil emagrecer, né? A gente sabe que tem uma pandemia mundial de obesidade e sobrepeso, mais da metade das pessoas estão no sobrepeso, ou seja, tá crescendo, inclusive as crianças também estão, né, com doenças próprias da obesidade que eram muito raras para as crianças antigamente, agora estão mais comuns devido ao sobrepeso e obesidade. Então, para combater essa doença, né, que está aumentando cada vez mais, eu tenho um suporte lá para ajudar vocês, tá? Para quem é paciente minha, para conseguir emagrecer com saúde e um emagrecimento voltado realmente para a cirurgia plástica, mantendo o teu turgor de pele, que é o que a gente precisa, e a musculatura e ossatura bem firmes para a gente conseguir um melhor resultado. Saúde em primeiro lugar, ou seja, o emagrecimento ele vem
de você se alimentar bem, de você ter opções boas de vida. O emagrecimento saudável é uma consequência de você ter melhor saúde. Eu começo a falar rápido, tem que beber água, então vou tentar falar mais devagar. Uma pergunta da semana? Fala aí, amor. Raquel. Na abdominoplastia, o umbigo é refeito ou é usado o mesmo umbigo? A Raquel está perguntando se na abdominoplastia o umbigo é refeito ou é usado o mesmo umbigo. Vou fazer um desenho para você aqui, Raquel, para você entender. Na técnica clássica de abdominoplastia, vou fazer um desenho aqui, tá? A paciente vai fazer a cirurgia de abdominoplastia. Ela tá com um pouquinho de obesidade, né? O umbigo dela tá aqui, tá um pouquinho gordinha aqui e tal. E ela fazia abdominoplastia. Bom, vou fechar um pouquinho. A cirurgia, a gente começa, né? Aqui abaixo, mais ou menos, da cicatriz da cesárea, para deixar uma cicatriz bem bonita. Corta aqui. Então, a gente coloca essa cicatriz baixa para você colocar um biquíni depois, tá? E para levantar, geralmente aqui a vulva, a raiz da coxa, ela fica um pouco caidinha, né? Geralmente a vulva de quem teve filho, por exemplo. Quem precisa fazer abdominoplastia, que tem flacidez muscular, ela fica um pouco caidinha, então a gente já faz um lifting dessa área toda aqui de baixo, tá? Na cirurgia. E aí a gente tira bem acima do umbigo. O quanto dá? Hoje uma paciente eu tirei 10 centímetros acima, ela tinha bastante tecido. Tirei 10 centímetros acima da cicatriz umbilical, mas geralmente é acima da cicatriz umbilical, é a média, tá? A gente tira todo esse retardo, ou seja, tira toda a pele e a gordurinha que tem embaixo, só que na região do umbigo é cortado em volta aqui. A gente faz um cortezinho. Ou seja, o teu umbigo é o seu mesmo, ele vai ficar lá. No mesmo lugar que ele estava, na mesma região, e é o mesmo umbigo, o seu umbigo, tá? Aí, essa parte toda é descolada até aqui em cima, né? E essa pele aqui com a gordurinha de baixo foi toda descolada, né? A gente trata a musculatura que tá aqui, o reto abdominal, né? Vou fazer ele achuradinho aqui, que ele tá por trás dessa pele aqui. Dá pra entender, né? São as duas bandas do músculo reto abdominal que geralmente elas estão afastadas. Isso que a gente chama de diástase. Então, lá por dentro, ele é todo plicadinho aqui, tá? Que você consegue ver, tá todo plicadinho. A gente junta esses músculos que estão afastados, faz todo um tratamento que tem aqui por dentro e depois, no final da cirurgia, essa parte aqui de pele que ficou aqui, olha, que ficou vazio, né, gente? Aqui você tá sem pele e sem gordura nessa parte aqui de baixo. Essa parte é juntada até aqui embaixo, tá? Então, essa parte de pele aqui de cima, olha, daqui de cima, vai lá embaixo. Então, essa parte toda aqui, a gente sutura aqui embaixo, tá? Une essas duas partes. O umbigo ficou lá no fundo, né? Ele ficou lá dentro. Então eu vou fazer o desenho aqui, como é que vai ficar, né? Vou fazer aqui. Olha, aqui, essa parte de cima, a gente junta aqui embaixo, então faz uma sutura, prendeu tudo, e o umbigo tá lá dentro. O que a gente faz? A gente faz um buraquinho aqui e puxa esse umbigo e dá os pontinhos para fora. Ou seja, o seu... Olha, eu fiz o desenho, mas vou fazer ampliado aqui. A pele ficou lá embaixo, suturada, né? Aqui a mama e tal. A pele ficou lá suturada, dá para entender? As duas mamas aqui. Ficou tudo fechadinho. O umbigo tá lá dentro, tá lá no fundo. Então, é feito um buraquinho aqui. E aí, o umbigo é todo jogado para fora. Quer dizer, o umbigo fica na mesma região que ele estava, no mesmo lugar que ele estava. É o seu umbigo mesmo. Foi cortado, a pele foi puxada por cima. E a gente faz um buraquinho e puxa esse umbigo para fora, tá bom? Então, o umbigo é o mesmo. Resposta dela. Vou responder a pergunta aqui. A Débora Pereira. Doutor, estou 5 dias. Estou muito bem. Foi super tranquila. A doutora é maravilhosa. Com quantos dias consigo ver o resultado do enxerto no bumbum? Estou ansiosa. Que legal. A Débora fez a cirurgia de lipoescultura. Ou seja, a gente tirou a gordura de cima e enxertou no bumbum para deixar mais redondinho. Você vai ver o resultado, Débora, assim que começar a desinchar a parte de cima. Por quê? Eu vou fazer um desenho aqui para você entender como é que é a lipoescultura. Peraí.
Vou fazer você aqui de perfil, né? Aqui está de perfil. Aqui, eu vou fazer assim para você entender. Aqui é o abdômen e aqui é a perna. Tá? E aqui é o bumbum. Quando a gente faz a lipoescultura, essa parte é toda lipada, né? Tira toda aqui em cima. E aqui a gente faz a enxertia para aumentar o bumbum, tá? Só que no começo essa parte toda fica inchada, então você não vê muito essa diferença. A hora que começar a desinchar aqui, você vai ver mais. A gente fala que o resultado final mesmo de uma cirurgia plástica é de 6 meses. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está dizendo até em 9 meses, em alguns casos, tá? Mas o resultado final a gente sempre fala em 6 meses. Então, 6 meses você vai ver o resultado final. Só que com um mês você já vê grande parte já desinchou com um mês, tá? E aí, com 6 meses é o resultado definitivo. O resultado de pega aqui do enxerto de gordura que você colocou é mais ou menos em torno de 10 dias. É importante a drenagem linfática para ajudar a desinchar. A drenagem linfática é essencial no pós-operatório de lipoaspiração, porque ela ajuda a desinchar mais rápido, ela previne a formação de fibroses, tá? Porque essa massagem, quando você... Porque essa pele toda foi toda descolada, imagina. Eu não falei que a gente tem a pele, tem a gordurinha embaixo, quando você pega assim, você sente. Tem a pele, tem uma gordurinha embaixo, depois tem os tecidos profundos, que é a camada muscular, certo? A lipoaspiração, ela só trabalha nessa região aqui, ó. Entre a pele, né? Essa gordurinha abaixo da pele, antes da camada muscular. É bem nessa região. Então, imagina que foi toda lipada essa região, então foi toda descolada por dentro. O organismo tem que formar um curativo, tem que cicatrizar por dentro, né? Para cicatrizar, a gente usa cintas para deixar bem organizadinho, para não ter nenhuma alteração, tá? Por exemplo, uma calcinha muito apertada poderia apertar e marcar aquela região, cicatrizaria de uma forma não uniforme. Tem que cicatrizar de forma uniforme. Então, as cintas são importantes no pós-operatório da lipoaspiração. A gente usa uma almofadinha por dentro para deixar bem uniforme. E a drenagem também, porque se você estiver começando a formar uma cicatriz um pouco mais forte em um lugar do que um outro, que a gente chama de fibrose, que é essa cicatriz interna, a drenagem já ajuda a organizar também para melhorar, tá? Para desinchar também, você deve beber bastante água e se movimentar. Movimento, você aumenta a circulação do seu corpo e faz com que desinche mais rápido também, tá bom? Mais alguma pergunta aí? Tem uma dúvida da Joelma aqui. Joelma. Se eu fizer abdominoplastia antes da mastopexia, tem risco de o seio cair se eu perder o peso? Se a Joelma perguntou se ela faz abdominoplastia antes da mamoplastia, uma cirurgia só, abdominoplastia. Deixa a mamoplastia para depois. Tem risco da mama cair se perder o peso? Olha, Joelma, independente se você fizer ou não cirurgia plástica, a mama, ela é constituída de gordura e tecido mamário, tá? O parênquima mamário. Nas pessoas mais jovens, eu tô falando em média, porque às vezes tem algumas alterações genéticas que mudam um pouco essa disposição, mas nas mulheres mais jovens, existe uma predominância maior de parênquima mamário do que gordura. Nas mais idosas, tem mais predomínio de gordura do que parênquima mamário. Ou seja, se você emagrecer, você tem gordura na sua mama, então a gordura da sua mama vai emagrecer também, independentemente se você foi operado ou não, se fez cirurgia plástica ou não, tá? Eu quero dizer com isso que se você tem uma pele mais fina, se você, por alguma alteração genética, ou por ter amamentado, ou por ter mais idade, ou tá com algum problema de hormonal, você pode ter uma pele um pouco mais fina e ter mais glândula, ter mais gordura que glândula na sua mama. Então, a hora que você emagrece, a mama cai mais, tá? Porque diminui a gordura e a pele não foi suficiente para sustentar. As meninas mais jovens, que tem mais parênquima mamário, que tem aquela pele mais firme, elas podem emagrecer e a chance de cair a mama é bem menor, tá? Então, tudo depende do quanto você emagreceu, de como tá a tua mama, qual que é a disposição, se ela tem mais parênquima mamário ou mais gordura, e da fragilidade ou não da sua pele. Isso tudo tem vários fatores que podem
mudar essa constituição, como a idade, como fator genético, como alimentação também, né? Às vezes uma alimentação pobre em proteínas também desfavorece o turgor da sua pele. Então, assim, se você emagrecer, a chance de cair a mama aumenta. O que eu falo para os pacientes que fazem cirurgia de mamoplastia, né? Tanto a mastopexia, que é levantar as mamas, quanto a mamoplastia redutora, que é diminuir as mamas e levantar, quanto as pacientes que fazem mastopexia com prótese também, tá? Que é levantar a mama, tá? Já tem um pouquinho de mama, quer colocar um pouquinho mais, coloca uma prótese. Não existe técnica cirúrgica de mamoplastia que o cirurgião possa garantir que a mama não vai cair. Isso não existe. Porque se existisse, gente, todo cirurgião plástico faria aquela técnica. Óbvio, né? Porque a gente não quer que caia a mama. A gente não quer que a mama de vocês caiam, de forma alguma. A gente faz de tudo, a gente faz o máximo, a gente usa várias técnicas para essa mama ficar no lugar, certo? A gente está sempre estudando, sempre se atualizando, sempre indo em congresso, tudo. Todos os cirurgiões plásticos estão sempre conversando. No hospital que eu trabalho, a gente está sempre conversando, todos nós, as novidades, sabendo, as técnicas novas, tudo. Então a gente está sempre se atualizando, sempre. O cirurgião plástico está sempre se atualizando para procurar o melhor resultado para o seu paciente. Então não existe uma técnica, eu vou falar assim, não, garanto que com essa técnica não vai cair a mama. Tem vários fatores que podem interferir na queda da mama pós cirurgia plástica. Tá, isso tem vários. Infelizmente, a gente não consegue controlar tudo, mas a gente faz de tudo para não cair. É claro que o índice de queda de mamas após cirurgia plástica não é alto, é muito pequeno, tá? É muito pequeno. Retoque de mama, assim, fica em torno de bem menos que 5%, tá? Então, fica tranquila que existe esse risco, mas não é tão grande. Mas pode acontecer, tá? Já tive paciente minha que com 3 meses caiu a mama, com 3 meses. Eu fiquei mais triste que a paciente. E a mesma técnica que eu uso em todas, entendeu? Claro que cada paciente, às vezes você usa uma técnica em uma mama e outra em outra, porque as mamas não são iguais, né? As mamas são diferentes uma da outra na maioria das vezes. Mas a gente faz o melhor que a gente pode pra mama não cair. Mas pode acontecer. E se acontecer, existe o retoque, né? Que é aquele retoque que é previsto também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica como um evento que pode ser decorrente da mamoplastia e pode ser esperado, tá? Então, por que eu tô falando disso? De levantamento de mama? Porque ela perguntou. De parênquima, né? Então, independentemente de você fez cirurgia plástica ou não, a chance de cair existe por inúmeros fatores, infelizmente. Mas tem os retoques, tem as cirurgias plásticas para ajudarem a minimizar essa queda de mamas, tá? Essa da Rita aqui, não sei se você quer. Rita, quero fazer linfoplastia, essa cirurgia dar uma fechada na vagina, fiz 2 cirurgias com você. A Rita, tá. Rita, a linfoplastia é a cirurgia plástica para diminuição de a maioria das vezes é a diminuição dos pequenos lábios que estão aumentados, né, na região vaginal. Geralmente esses pequenos lábios estão aumentados por gravidez, por idade, mas tem pacientes por fatores hormonais, pacientes jovens que têm esses pequenos lábios aumentados. Às vezes é um lado só, ou os dois, às vezes um é mais que o outro, mas o pequeno lábio, quando ele está em excesso, pode dar vários problemas, de doenças locais mesmo, né, de assaduras, de problemas com fungos e também problemas de dor, de estética, usar uma calça jeans fica incômodo, tudo. Então, dependendo do grau de pequenos lábios aumentados, o incômodo pode ser maior. A cirurgia de linfoplastia para diminuição de pequenos lábios vaginais é uma cirurgia que você faz com anestesia local, tranquila, uma cirurgia de menos de 20 minutos, uma cirurgia que as pacientes que fazem geralmente nem voltam mais, porque a gente usa pontos absorvíveis, ou seja, ficou bem, tá feliz da vida, tudo, e acabou e tá bem. Outra cirurgia que pode acontecer na região vaginal também, que é procurada, é o enxerto de gordura nos grandes lábios, que com o tempo eles podem murchar, então a gente coloca
enxertinho de gordura para melhorar o turgor e deixar mais firme os grandes lábios. Outra cirurgia também nessa região é a lipoaspiração de vulva, né? Está muito aumentada a região vulvar, a gente faz uma lipoaspiração para diminuir. Agora, essa cirurgia está falando para fechar o introito vaginal, essa já faz parte da ginecologia, né? O ginecologista que faz essa cirurgia para fechar o introito vaginal. Às vezes, o cirurgião plástico usa alguma associação como laser, mas eu deixo essa parte a cargo do ginecologista, tá? Para mim, minha paciente, eu faço somente a parte estética mesmo, que é a diminuição de pequenos lábios, o aumento dos grandes lábios ou a lipoaspiração de vulva, tá bom? Uma pergunta aqui. Javanazumilk. Doutora, eu fiz mini abdominoplastia faz 4 anos. Hoje eu tenho pouca pele e gostaria de fazer abdominoplastia. É possível? Bom, Jala, precisaria te examinar para ver, tá? Às vezes você tem pouca pele, mas tem bastante flacidez. Aí vai ser possível, né? Depende do caso. Às vezes a tua pele é uma pele mais elástica, a gente consegue puxar e dá para fazer, né? Primeiro a gente tem que saber se tem indicação e depois a gente tem que ver se é possível fazer, tá? Eu sei que você tá querendo, então você tem que passar em consulta para ver se tem indicação mesmo e se é possível fazer, tá? Assim, conversando não dá para saber, mas em alguns casos, os pacientes que fizeram a mini abdominoplastia e depois querem fazer a abdominoplastia, é possível. Inclusive, eu já operei várias vezes pessoas que fizeram abdominoplastia e depois engravidaram, passou os anos, engordaram, vários motivos e tinha indicação da segunda abdominoplastia também. A enfermeira Rose Moretti. Quem tem gordura visceral, quando realiza a costura do abdômen e a diástase abaixa um pouco o abdômen? Olha, Rose, imagina só, os seus músculos correm paralelos aqui, né, na região abdominal, eles estão afastados, estão flácidos. Primeiro tem uma flacidez longitudinal, né? Deixa eu mostrar aqui o desenho para você entender. O músculo, imagina você tem um músculo reto abdominal que tá aqui, tem um de cada lado, certo? Ele tá esticadinho, bonitinho aqui. Você engravida ou engorda muito, aí tem uma distensão abdominal, né? E o músculo ficou assim, olha como ele estirou, olha como ele ficou muito maior, tá vendo, do que era. E aqui você ou está grávida ou você tem o que você acabou de falar, que é a gordura visceral, que é aquela gordura que fica entre as vísceras, no intestino, tudo. Então você tá vendo o músculo aqui, distendido, e aqui a pele com a gordurinha que eu te falei, que é o umbigo, tá bom? É aqui que a gente faz a lipoaspiração. Por isso que o cirurgião plástico não entra dentro da cavidade abdominal. A única forma de diminuir essa gordura visceral é emagrecendo. Não existe lipo aqui. A lipo é só aqui nessa camadinha de gordura. Por isso que tem pacientes que chegam lá e falam assim, eu quero fazer abdominoplastia. Eu falo, emagrece pra gente conseguir. Porque imagina, você corta aqui, a pele até aqui. Tem que fechar lá embaixo, né? Essa tensão de gordura, essa tensão que tem aqui dentro, impede de fazer essa cirurgia quando tem muita gordura visceral. Então, por isso que, em alguns casos, eu indico primeiro o emagrecimento para poder fazer a cirurgia plástica de abdominoplastia, porque às vezes não dá para fazer. Bom, mas falando sobre, você tinha perguntado, o músculo esticou, aí você já teve o filho, tudo voltou ao normal. Aí o teu músculo que era esticadinho, deixa eu fazer o desenho aqui para você entender. Você teve seu filho, o teu músculo voltou, só que ele voltou assim, ó, ele voltou mais molinho, mais frágil, tá vendo? Mais flácido. Por isso que às vezes a pessoa já teve filho, ela tem aquela barriguinha aqui embaixo, sabe? Ela tem caidinho ou tem aquela barriguinha aqui, tá? Então na hora que plica o músculo, que o músculo tava afastadinho, né? Tava afastadinho aqui no meio do abdômen. Deixa eu fazer o abdômen aqui com o umbigo. O músculo estava afastadinho aqui no meio do abdômen, certo? Então, na hora que a gente plica, na hora que o cirurgião plástico
junta essas duas bandas de músculo, já dá uma diminuída aqui na cintura, já puxa a parte lateral para medial, já puxa tudo isso, já une. E a parte aqui de cima, aqui ó, onde você falou do estômago alto, também já diminui, porque ele estica um pouco mais, tá? A gente puxa um pouquinho mais, estica um pouco mais. Então essa parte do estômago alto realmente diminui um pouquinho. E aqui ó, você vê que também a cintura já afina um pouquinho só pela aplicatura. Mas essa gordura visceral aqui, quando ela é muito grande, até impede a gente fazer isso, impede de fazer essa cirurgia, tá? A cirurgia de abdominoplastia. Por isso que tem que emagrecer antes da cirurgia pra gente conseguir fazer um resultado melhor. Porque essa parte, essa gordura visceral não sai na cirurgia nem na lipoaspiração, é só com emagrecimento. Ananda, doutora, quando se faz a mastopexia com prótese por cima do músculo, tira toda a gordura mamária ou ainda deixa um pouco? Olha, Ananda, cada um tem uma conduta, tá? A minha conduta é, eu só coloco prótese para aumentar mamas, tá bom? Eu não me sinto bem de tirar a mama, jogar fora e colocar prótese no lugar, tá? Se você tem mama, eu levanto e coloco no lugar. Não precisa pôr prótese. Por exemplo, geralmente quem tem mama tá toda espalhadinha. Quando a gente faz a mastopexia, eu levanto e junta, diminui o número. Quem usa número 44 vai para 42, quem usa 46 vai para 44. Só pelo fato de jogar a mama. Se você tem uma mama espalhadinha, pega a mama e segura e junta e põe lá em cima. Você vê que diminui o tamanho da mama, tá? Essa manobra eu faço no espelho para o paciente ver qual que é o resultado que ela espera com a mastopexia, tá? Se aí você achar que tá pequena, você quer aumentar, então dá para fazer uma mastopexia com prótese. Dá para colocar a prótese também. Então, se a gente tá levantando a mama, mastopexia, esse nome mastopexia, quer dizer que vai colocar a mama no lugar. Ela tá fazendo uma pexia, ela tá caída, a gente vai levantar. Pexia quer dizer levantar a mama, tá? Com ou sem prótese, não tira tecido mamário. Só tira a pele em excesso. Porque, claro, para você junta tudo, sobra a pele e tira a pele em excesso. Ok? Agora, se for fazer uma mamoplastia reduzida, a gente vai diminuir o tamanho da mama, aí sim, tira esse tecido mamário que está em excesso. E tira, tá bom? Por isso que você está falando de tirar o tecido mamário e colocar prótese. Não, eu não faço isso. Tem cirurgiões que usam essa técnica, tá? Não tenho nada contra, é uma questão pessoal mesmo. Cada cirurgião tem a sua experiência. Tá bom? Na minha experiência, eu me sinto melhor de manter o tecido mamário e ao máximo. Se quiser colocar uma prótese junto, a gente coloca para aumentar a mama, tá? Não para colocar no lugar de tecido mamário. Tem alguma pergunta daí? Tem a Joelma. Joelma. Doutor, estou com uma dúvida. Fala, Joelma. Mastopexia ou abdominoplastia? Qual você indicaria primeiro? A Joelma está perguntando se ela vai fazer uma mastopexia ou abdominoplastia. Qual que eu indico primeiro? Bom, Joelma, você está me colocando uma sinuca que eu não estou te vendo, né? E eu não sei o que você quer. A primeira pergunta que eu faço para a paciente é: o que está te incomodando, né? Para eu começar a ter um norte do que vai fazer. Mas pelo que eu estou entendendo, as duas coisas estão incomodando, a mama e o abdômen. Bom, primeira pergunta que eu faço é: você está no seu peso ideal? Por quê? Porque em alguns casos a gente consegue fazer abdominoplastia com a pessoa um pouquinho acima do peso. Tem algumas pacientes, tem várias pacientes, porque como eu falei, com essa pandemia as pessoas estão muito acima do peso e está sendo muito difícil emagrecer. Tem pacientes minhas, tem casos de pacientes minhas que eu pedi para emagrecerem e voltaram pela ansiedade, por vários problemas, voltaram com mais peso ainda do que elas tinham antes da primeira consulta. E aí eu vi, conversando muito, eu vi que realmente era muito importante tirar aquele avental, tirar aquele abdômen em excesso. Expliquei para elas que a cirurgia plástica não é para emagrecer, né? Mas elas entenderam que era possível, o resultado que era possível, gostaram, concordaram, eu fiz a cirurgia e aquilo foi um estímulo para elas emagrecerem depois. Foi um estímulo para melhorar a autoestima. Tem muitos casos assim. Então, assim, se você estiver acima do peso,
eu sugiro que você faça primeiro a abdominoplastia, se você quer fazer uma cirurgia antes da outra, tá? Por quê? Eu prefiro fazer a sua mamoplastia quando você está no seu peso ideal, porque, eu já falei pra vocês, vou repetir, existe uma chance da mama cair, isso não tem como a gente garantir que não existe essa chance, existe, infelizmente. A gente faz de tudo pra não cair, a gente joga lá em cima, a mama, tudo, mas não posso garantir, tá? Agora, se você emagrecer depois da cirurgia, essa chance de cair sua mama é maior, tá? Aumenta essa chance de cair a mama. E o que a gente não quer é que caia a mama depois da cirurgia, certo? Então, eu espero que eu esteja mais ou menos respondendo a sua pergunta. É claro que tudo precisa de uma avaliação. Não dá, eu não tô te vendo, e mesmo se estivesse vendo, eu não poderia, através de uma foto. Por isso que eu nunca faço consulta online, gente. Eu acho um absurdo, porque eu gosto de pegar e sentir. É difícil online uma consulta. Eu posso fazer uma avaliaçãozinha por foto e tal, mas consulta não. Agora, muitas pacientes que estão no peso ideal, tá? Tá tudo certinho, não tem que emagrecer, nada, tá tudo ok. E querem fazer as duas cirurgias, pode fazer as duas ao mesmo tempo também, né? Existe essa possibilidade também de fazer a mama e o abdômen junto. Então, depende muito do que você quer e a gente conversa sobre isso pessoalmente, tá? Uma consulta é muito importante, a consulta é muito importante pra gente avaliar o que a paciente quer, qual que é a real necessidade, por que ela quer operar duas cirurgias e não em uma vez só, e tem que ver também se é possível fazer de uma vez só. Então é tudo muito pessoal, é tudo na consulta mesmo, tá bom? A Cristiane Mura Barre, Imune Barre. Estou com 34 dias de operada, estou super feliz com o meu resultado. A doutora é top, só gratidão. Obrigada por esse retorno, Cristiane, obrigada mesmo. É muito importante, Cristiane, né? Muito importante esse retorno pra gente, viu? Quem é cirurgião plástico adora ouvir isso, adoro quando vocês mandam fotos de vocês felizes, né? De biquíni, com vestidinho justo. Isso me deixa muito feliz porque a gente faz o que a gente pode, né? Pra conseguir o melhor resultado. Obrigada pelo retorno, Cristiane. Boa noite. Meninas, deixa eu ver quem tá entrando. Várias meninas entrando aqui, obrigada pelo prestígio, tá? Regina, o que fazer quando dá queloide no bico do seio? Puxa vida, que chato, queloide nessa região é chato, né? Mas é assim. Primeira coisa, Regina, isso é para todas as pacientes, tá, gente? Voltem sempre nos seus retornos, porque dá tempo da gente pegar esse queloide no comecinho. Se o cirurgião pega no comecinho, ele já consegue algumas manobras que ele tem para poder diminuir esse queloide, ou às vezes até impede a formação do queloide. Quando você pega bem no comecinho, você consegue, várias vezes você consegue diminuir esse queloide, tá? Bom, teu queloide já tá instalado, você tá com queloide aí, tem que tirar fazer uma nova cirurgia para retirada desse queloide. Eu tô entendendo que é um queloide que está estabelecido já, não é um queloide que está se formando, né? Que quando está se formando a gente tem essas manobras, mas se ele está estabelecido tem que ser retirado. E aí a gente vai optar de usar o corticoide no ato cirúrgico e cuidar o tempo todo, ou de repente pedir uma beta-terapia. Tudo depende de como é que evoluiu esse queloide, o motivo. Às vezes foi um pontinho que abriu e ficou um pouquinho mais grossa a cicatriz, não é um queloide na verdade. Então tem que ver primeiro se é um queloide, se está estabelecido e se for mesmo para retirar por cirurgia. Doutora, a senhora usa cola cirúrgica? A Rose está perguntando. Rose, olha, é muito raro eu usar, eu não uso. Porque eu uso um ponto absorvível e uso micropor. Eu adoro micropor, gente, que a paciente minha sabe que eu adoro micropor e ele tem o mesmo efeito da cola. Agora, se a paciente quiser usar cola, eu posso usar cola. Já usei algumas pacientes que queriam usar cola, tudo bem. É como se fosse, cola é um curativo, né? Então, é a mesma coisa que o micropor. Se quiser usar cola, a gente usa. Doutora, quanto tempo pós cesárea já pode fazer abdominoplastia e mastopexia?
No mínimo, Amanda, no mínimo, tá? E, geralmente a gente espera mais, porque depende muito da maturidade do seu corpo, de quanto que ele já voltou ao normal. No mínimo, para as pessoas que voltam melhor, que têm melhor tônus, que estão com boas condições de saúde, que voltaram bem mesmo, é 6 meses da abdominoplastia, tá? Mas pode ser que você precise mais tempo. O cirurgião já tem um olhar, a gente sente como é que tá o tônus da pele e tudo, e sente se tá um tecido mais maduro para operar ou não, tá? Mas então é no mínimo, para quem tá bem mesmo, 6 meses após a abdominoplastia. Claro que existe o problema de amamentação. Se estiver amamentando, uma anestesia não vai fazer bem pro seu bebê, então tem que ponderar tudo isso. Agora, em relação às mamas, é recomendado, no mínimo, 6 meses após ter parado de amamentar. A hora que você parou naturalmente de amamentar, tem que esperar 6 meses sem nenhum estímulo, sem ficar dando de vez em quando o peito pro bebê. Sem nenhum estímulo, 6 meses após parar de amamentar. Tá bom? Que aí o teu corpo já voltou ao normal. A Gisele. Eu tenho nódulo e cisto na mama, ambos benignos. Porém, isso impede o resultado final da plástica? Vou operar dia 1/7. Gisele, olha, a grande maioria das mulheres, isso porque eu sempre peço de ultrassom de rotina, eu vejo que a grande maioria, assim, é muito raro a paciente não ter cistos e nódulos nas mamas, tá? Muito raro. Agora, se eles são benignos, não tem indicação de retirar. Então, a gente faz a cirurgia de mamoplastia sem levar em conta os nódulos e os cistos. A gente faz e fica tudo bem. Você continua com os nódulos e cistos que você tinha na região que não é retirada, e os que forem retirados a gente geralmente manda para exame anatomopatológico por rotina mesmo, tá? Então não vai interferir nada no resultado final não, porque a maioria das mulheres tem. O que eu não faço é retirar nódulo e cisto durante a cirurgia. Só que é retirado mesmo na técnica que eu estou usando, na região que vai ser retirada, tudo bem, mas ficar cavando a mama para ficar buscando nódulos, isso é coisa do ginecologista, porque vai interferir realmente no resultado, porque eu preciso de retalhos bem fortes, bem formados para deixar a mama boa, a mama firme. Se eu começar a ficar cutucando tudo, pode alterar o resultado final, o resultado estético da sua cirurgia, tá? Então, se são benignos, eles não vão interferir na cirurgia, não. Olha uma dúvida da Franciele aqui. Ela tá aqui, outra? Franciele, pode falar. Semana, tá? Tá. Doutora, fiz a abdominoplastia e fiquei com o estômago alto. Por que isso acontece? A Franciele fez a abdominoplastia e ficou com o estômago alto. Bom, Franciele, eu gostaria que você visse, eu tenho um canal do YouTube chamado Doutora Elódia Ávila, DRA Elódia Ávila, em que eu tenho 4 filmes falando sobre estômago alto, tá? Na realidade, não é o estômago que é alto, é essa região aqui, eu entendi o que você quis dizer. Essa região aqui logo abaixo da mama, né, que falam que é a região onde o estômago tá aqui dentro, que falam que é estômago alto. Principal causa de estômago alto, mesmo tendo feito a abdominoplastia, é que você tinha uma gordurinha, essa camada de gordura, né, que estava... Aí tem que fazer outro desenho pra você entender. Bom, aqui, ó, a camada de gordura, que eu falei que a gente tem pele e gordura embaixo, que estava aqui nessa região aqui, a gente desceu e manteve. Na técnica clássica não se faz lipo nessa região, na técnica clássica, tá? Então, essa camadinha de gordura continua, então a principal causa é a gordurinha que você tem abaixo da pele, principal causa. Segunda causa é inchaço pós-cirúrgico. Depois da cirurgia, o paciente fica um pouco inchada, pode ter um pouquinho de inchaço ainda. Né? Ou a gordura visceral, que eu já disse pra vocês, que é aquela gordura interna que só diminui com o emagrecimento. E deixa eu ver a quarta causa, se eu me lembro. Agora eu não lembro. É inchaço, a gordura visceral, a gordurinha que tem abaixo da pele e a flatulência, gases, tá? Então essas são as causas. Agora,
A hora que voltar teu hábito intestinal normal, você desinchar tudo, se continuou, pode ser gordura abaixo da pele, e aí você pode retirar com uma lipo complementar, uma lipo depois de 6 meses, ou pode ser gordura interna também, que você, com emagrecimento, diminui, tá bom? A Cleonice. Boa noite, hoje estou com 7 dias e fiz o retorno para tirar o dreno. Estou mega feliz com o que eu vi. Muito obrigada, mãos de fada mesmo. Obrigada, obrigada. As meninas me chamam de mãos de fada, que lindas, né? Obrigada pelo retorno. Que bom que você tá bem, Cleonice. Gente, esse dreno que eu deixo na vida também é um dreno que eu deixo pra... Como é que fala? Pra controle meu, tá? Tem muitos cirurgiões plásticos que nem deixam mais o dreno. Tanto é que na mama eu não deixo mais tudo. Mas no abdômen eu deixo para controle meu. Eu prefiro deixar um dreno aí. Você não sente que está com dreno. E quando retira também, você pode falar com as meninas aqui, que se puder falar. Não sente dor nenhuma. Não sente dor para tirar o dreno, tá? Então fica tranquilo em relação ao dreno. É um controle que eu prefiro ter. Pela minha experiência, tudo, eu gosto desse dreninho aí. Pelo menos uns 5 a 7 dias. Porque aí eu tenho certeza que tá tudo bem com a tua cirurgia, tá? A Camila, já perdi 17 quilos, que ainda faltam 15, mas logo chego lá. Que bom, Camila, parabéns. Você tá fazendo lá o nosso método? Porque teve uma paciente lá que perdeu 20 quilos em 2 meses. Eu fiquei muito feliz com ela, com o resultado dela. E é isso, empenho. Você se empenha que você consegue, viu? Parabéns. Força aí, se precisar de ajuda, fala aqui com a gente, tá? Débora Pereira, a equipe é maravilhosa, eu fiz a melhor escolha com a melhor doutora, já a minha segunda vez, pois engravidei após 7 anos de abdômen. Que bacana, Débora, obrigada pelo retorno. Que bom que as meninas são excelentes mesmo, só tem elogios das meninas aqui, eu agradeço muito, a minha equipe, ela é nota 10 aqui, é firme. A Kátia, estamos aqui novamente. A Priscila... Oi, Priscila, tentei falar com você. A gente tá assim, né? Uma fugindo da outra, porque é muita coisa, eu sei como é que tá a vida. Você já eliminou 19 quilos. Parabéns, Priscila. Parabéns mesmo. Nossa, que bacana. Tô feliz por você. Divino Brechó. Boa noite, doutora. Eu quero levantar os seios sem silicone. Adoro o seu trabalho. Quero ainda esse ano. Beijos, Dai. Beijos, Dai. Puxa, que legal. Obrigada por confiar em mim. Tenho certeza que vou fazer o meu melhor. Vamos lá, vamos levantar os seios sem silicone, isso mesmo, a mastopexia. É o que eu falei, silicone é só para aumentar. A Paula, a Cleonice da Paula, que amor de pessoa, ela é maravilhosa. Todas as meninas são maravilhosas aqui, viu? A Carol, Caroline, Paula, a Lia, que tá aqui conosco também, são todas maravilhosas. Fico muito feliz com a nossa equipe. Tem uma dúvida da Vilma que tá ao vivo. Tá? A Vilma, tá aí, tá, fala. Doutora, pedra na vesícula é para tirar com abdominoplastia? A Vilma está perguntando se a pedra na vesícula é para tirar com a abdominoplastia. Lembra, gente, que eu falei aqui no desenho? Será que está um pouco confuso? Dá para entender? A gente tem a pele, tem a gordura e tem o músculo. Aqui a paciente está com gordura visceral, tem bastante gordurinha aqui, por isso que o músculo dela está redondinho assim, tá? O cirurgião plástico, ele trabalha nessa região até o músculo. A gente não trabalha aqui dentro. Por isso que eu falei, a gordura visceral, a lipo não resolve. Quem vai resolver a gordura visceral é emagrecimento, tá? E a vesícula fica aqui, fica embaixo do fígado, fica aqui a vesícula. Então, tratamento na vesícula não é cirurgião plástico que vai fazer, tá bom? Então, pedra na vesícula, nós não retiramos com a abdominoplastia. Não tem nada a ver, a região que a gente trabalha é aqui acima do músculo. A vesícula tá lá dentro, tá? Vilma. Camila, qual é a relação em colocar prótese nos seios com doença autoimune? Vi recentemente que algumas mulheres teve a doença autoimune após 10 anos com a prótese. É possível isso? É possível, Camila. Eu já vi alguns estudos, mas posso te falar, eu não tenho nenhum caso de paciente com doença autoimune por prótese. E olha que prótese é uma cirurgia que hoje eu coloquei uma prótese, ou seja, por semana eu coloco umas 4 ou 5 próteses por semana, tá? Imagina, trabalho há mais de 20 anos. Eu nunca tive caso de doença autoimune com prótese, tá? Já ouvi falar, sim, claro, mas eu particularmente nunca tive com minhas pacientes.
E eu converso sempre com os meus amigos, cirurgiões plásticos que trabalham lá no mesmo hospital. Pergunto sempre para eles, nenhum deles teve problema com doença autoimune com prótese, nenhum deles. Então, assim, é possível? Sim, mas eu não tenho essa experiência, graças a Deus as minhas pacientes não têm, e dos meus colegas cirurgiões plásticos também, os que estão lá no hospital comigo, os quais eu converso sempre, não tem também, tá bom? É um pouco raro isso. Assim como doença autoimune a gente tem pra tudo, né? Tem gente que tem doença autoimune da tireoide, que é mais comum, né? Tem gente que tem doença autoimune reumática, tudo. Então tem vários tipos de doença autoimune. Ou seja, você cria uma doença contra partes do seu corpo, né? E da prótese também. Mas eu não tenho nenhuma experiência em relação a isso. Bernalha. Ansiosa por quinta, estarei nas mãos de Diva. Obrigada, obrigada. Cami. Fazer redução de seios pode atrapalhar na amamentação? Então, Cami, eu vou te falar. Eu já fiz várias cirurgias de meninas que não engravidaram, meninas mesmo novas, que tá tendo uma incidência muito grande. Tô falando por alimentação errada, gente. A alimentação errada que é a principal causa de tudo isso. Meninas novas com aquelas mamas grandes, mamas que não são compatíveis com a idade dela. Caídas, assim, mamas que não são legais para as meninas. Meninas jovens, de 18, 17 anos. Já operei menina de 16 anos com mama grande e bem caída, aquela pele com estrias, aquela pele bem ruim que você percebe que pode ser genético, tem vários fatores, claro, mas a alimentação interfere muito, tá? Porque a alimentação dá até uma desregulação hormonal também, um alimento ruim. Então eu já operei, Cami, eu já operei meninas que ainda não tinham amamentado. E a gente usa uma técnica nesses casos, que é o que eu falei. A gente preserva ao máximo o tecido mamário, a gente tira a parte inferior da mama, a parte superior, que é onde vem os ductos lactíferos e onde tem a maioria da sensibilidade também, a gente preserva. A areola a gente preserva, então a gente preserva todo o que é possível na mama para manter a sensibilidade e a capacidade de amamentação dessas meninas. Eu tenho algumas pacientes que fizeram essa cirurgia antes de engravidar e depois conseguiram amamentar. Ou seja, dá pra gente preservar sim, a gente tem todo o cuidado para preservar ao máximo a capacidade de amamentação das meninas que ainda não amamentaram e que precisam fazer uma mamoplastia redutora, tá? É retirada a parte de baixo da mama e a parte de cima é preservada ao máximo para manter essa capacidade de amamentação, tá? A Camila está agradecendo por você responder para ela. Obrigada, Camila. Em breve farei minha prótese com você é 10. Obrigada, vocês são muito carinhosas, viu? Muito obrigada mesmo. Isso que me estimula a estar aqui toda terça-feira falando com vocês. Fico muito feliz. A uma tá pedindo para a outra mostrar o resultado, que legal. Eu gosto dessa interação das pacientes. Doutora, eu fiz a abdominoplastia com outro médico e não gostei. Posso fazer outra? Tem 7 anos. Jô, é o seguinte. Uma abdominoplastia em cima de outra, ou seja, uma abdominoplastia secundária, tem que ter a indicação precisa. Porque tem que ver se você tem pele, tem que ver por que você não gostou, não dá pra saber. Então tem que examinar pra saber. Não dá pra falar pra você se dá pra fazer uma... Você pode ter 10, 15 anos de abdominoplastia, não dá pra falar se dá pra fazer uma secundária, não. A maioria das vezes não dá pra fazer secundária, porque foi retirado bastante pele, tá? Então a gente tem que avaliar, não sei o que aconteceu, se você engravidou depois, se teve filho. Eu não sei como é que tá teu abdômen. Não dá pra eu te avaliar assim, tá? Então, se você quiser, marca uma consulta que eu vejo você. Já fiz uma abdominoplastias secundárias, em casos que dá, a gente faz, tá? Mas não são todos os casos que dá pra fazer. Precisa ter pele. A Daniela, doutora, eu quero... Lembra que eu falei, só pra continuar a resposta ali. Lembra que eu falei que na abdominoplastia a gente tira ao máximo, tira praticamente metade do abdômen. Então, você já fez... Você tá com metade do abdômen, então pra você fazer uma outra, você tira mais metade, você fica com um quarto. Então depende do que você tem de pele. Tem gente que dá pra fazer, sim.
mas não dá para falar assim, tá? Passa em consulta. A Daniela, doutora, eu quero fazer lipoescultura, lipar várias partes do corpo, mas também tem indicação de abdominoplastia. Posso fazer uma primeiro, depois a outra, ou dá para fazer junto, mesmo tendo várias partes para lipar? Daniela, deixa eu te falar. Hoje eu fiz uma cirurgia dessa, abdominoplastia com lipoescultura. Lipoaspiração nessa paciente foi, a grande maioria é lipoescultura, assim, 98, 99% é lipoescultura. Nessa não, foi só lipoaspiração, que ela já tinha um bumbum bem projetado, só de cavar e fazer em volta a lipoaspiração ficou bem bonitinho o bumbum dela. Mas eu fico devagar, vou voltar aqui no foco aqui que você falou. A lipo, então, eu faço a lipo na região das costas, tá? O dorso todo, flancos, cóccix, às vezes um pouquinho de face interna de coxa, se precisar, mas não mais que isso, junto com a abdominoplastia, tá? Porque fica uma cirurgia muito demorada. Uma lipo, hoje eu fiz a lipo com a abdominoplastia, ficou em torno de 2 horas e 43 horas, é um tempo muito bom, tá? Agora, se eu começar a fazer o corpo inteiro, tudo começa a prolongar muito tempo e aí já não fica legal. A gente evita ao máximo passar de 5 horas uma cirurgia, tá? Agora, uma lipoescultura por si só pode demorar até bastante tempo. Você tá falando que tem várias partes, né? De repente a gente tem que fazer lipo em 2 partes, não sei. Ou, de repente, emagrecer primeiro e depois fazer a lipo, não sei, tem que te avaliar, tá bom, Daniela? Você está falando várias partes. O que eu faço com as minhas pacientes de rotina? Lipo, geralmente é lipo nas costas, que precisa costas, cintura, flancos, cóccix, parte toda. E aí, se tem um pouco no braço, a gente faz uma hidrolipo depois. Uma hidrolipo, uma cirurgia que você faz com anestesia local, acordada no hospital, para tirar a lipo dos braços, é tranquila, tá? Então, eu não sei que tantas partes são essas. Agora, se você, por exemplo, uma coxa inteirinha para limpar, aí é a coxa inteira, não vai limpar outras partes, é muito tempo. Você tem joelho, a coxa inteira na frente, atrás, tudo, a parte embaixo do bumbum, tudo, aí é uma cirurgia grande. Então, tem que avaliar você pessoalmente, tá? Agora, se for uma lipo nas costas, cintura, cóccix, toda essa parte aí, e o abdômen junto, dá pra fazer no mesmo dia que eu fiz hoje. A Gita falou que já vai postar a cirurgia dela depois que ela fizer, que legal. Marina, doutora, boa noite. Em relação à redução de mama, é feita a drenagem também? Olha, eu não indico, a Marina Pichal, né, é minha paciente. Eu não indico, não. Não precisa drenagem na mamoplastia. É legal, ajuda, gostoso, ótimo, desincha mais rápido, tudo, mas não. É necessário, é primordial a drenagem na lipoaspiração. Isso é essencial. Mamoplastia é essencial? Não é essencial. Depois que tá bem cicatrizadinha, tudo quer fazer, nossa, é ótimo. Eu faço drenagem sem ter feito cirurgia, entendeu? Eu faço, porque eu amo. Toda semana eu faço uma massoterapia com drenagem, massagem drenomodeladora. Isso é fantástico, é muito bom, é muito bom. Agora, você vai fazer depois que estiver liberada da redução de mama, tá? Quer fazer, você vai fazer, mas depois que estiver liberado, cicatrizadinho, tudo cicatrizadinho, você pode fazer. Aline, doutora, tem alguma diferença fazer abdômen, masto, lipo com enxerto, ou é melhor fazer a lipo em outra cirurgia? Aline, você está falando da Mummy Makeover, que é aquela cirurgia que a gente faz, que bastante, eu faço bastante, que é mamoplastia junto com a abdominoplastia e a lipoescultura, a lipo na região toda das costas, da cintura, dos cóccix, flancos, tudo, e depois aumenta o bumbum. Essa cirurgia dá para fazer, são 3 cirurgias, o tempo é mais ou menos 4 horas e 20, 4 horas e meia no máximo, então dá para fazer, se você tem indicação de uma vez só, faz, porque tem muitas pacientes minhas que elas só podem operar uma época do ano todo. Então essas pacientes, elas se preparam o ano inteiro para fazer uma cirurgia tripla, que é essa cirurgia de mama, abdômen e lipo.
Durante a pandemia, Aline, eu fiz muito dessa cirurgia durante a pandemia, porque as pessoas estavam em casa, elas estavam em home office, então elas fizeram e com 4 dias você pode trabalhar, porque você fica sentada. O problema da abdominoplastia é que você não consegue esticar o corpo, porque eu quero tirar bastante, no máximo possível, então eu quero que você fique curvada por uns 15 dias até para deixar a sua cicatriz bem bonita. Então, mas se você estiver em casa, em home office, você consegue ficar sentada, tá ok, entendeu? Então dá pra fazer assim, se quiser fazer as 3 juntas, dá. Passa na consulta pra eu te ver, tá? Doutora, já fiz abdominoplastia há 5 anos atrás. Fiz uma cesárea há 6 meses e perdi a minha plástica. É normal? Diana, vou te responder assim. Tem meninas que tem o abdômen bem definido, bem retinho, bem bonito, né? Magrinhas. Tem filhos e volta ao normal. Ficou ok. Tem meninas que têm filhos e o abdômen fica muito avantajado, cai, fica o abdômen avental, tudo. Tudo depende do tipo de gravidez, de qual o tamanho do bebê, de quanto engordou, da alimentação que teve, tudo. Então, assim, você perder a sua cirurgia de abdominoplastia por ter tido filho, não é normal, mas pode acontecer, acontece. É o caso que eu já te falei pra você aqui no começo da live de pessoas meninas que engravidaram ou ficaram muito obesas, emagreceram, tal, e que perderam a cirurgia, ou seja, aumentou a pele que elas têm no abdômen e deu para fazer uma abdominoplastia secundária, segunda abdominoplastia, que não é muito comum, mas em alguns casos pode acontecer, principalmente depois que tem filhos, tá? Então depende muito de como é que você ficou depois de ter filho, independentemente se você tinha plástica ou não. Então, se você se esticou muito a sua pele, se você ganhou muito peso, tudo pode acontecer de ter esticado mais a sua pele e aí você perder realmente o resultado estético da sua abdominoplastia e ter que fazer de novo. Mas não é normal. Acabou? Tá. Doutora, muito obrigada. A senhora me devolveu a minha autoestima. Passei no pós hoje, amei meus peitinhos. A Débora. Obrigada pelo retorno, Débora. Fico muito feliz. Meninas, muito obrigada por terem estado comigo, quem esteve aqui comigo. Eu agradeço muito. Toda terça-feira eu tô aqui, 19h30. Eu tento estar toda terça-feira, assim. A não ser que agora começa o ciclo de grandes cirurgias. Não sei se eu consigo, mas vou fazer o máximo para conseguir, tá bom? Muito obrigada. A gente tem encontro marcado então na próxima terça-feira, 19h30. Para quem eu não respondi as perguntas, me desculpe. Você vê que eu falo muito rápido para eu conseguir responder todo mundo. Mas a gente faz uma próxima live também respondendo perguntas de cirurgia plástica, que é o que vocês preferem, né? Todo mundo pede para mim que as lives sejam voltadas para responder perguntas, ok? Tô aqui para isso. E é legal que esclarece, né? Esclarece e tira as dúvidas, isso é importante. Desmistifica, né? O medo que as pessoas têm da cirurgia plástica. Vocês vão ver que é bem tranquilo, é gostoso. Eu amo cirurgia plástica e todo cirurgião plástico ama o que faz, então fiquem tranquilas quanto a isso. E se você tiver suas dúvidas que não foram respondidas, coloca aqui embaixo, que a minha equipe separa para mim, eu vou respondendo durante a semana ou na próxima live, tá bom? Obrigada, até a próxima live, na próxima terça, né? Eu tô falando quinta que tem o Plasticast quinta, mas é terça às 19h30. Um beijão, até a próxima, tchau!